Olá, eu sou Isabela Michelucini. Eu vou apresentar o meu trabalho denominado como LH Bioáguas, uma planta piloto de produção de microalgas com efluentes lácteos, que foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Ana Priscila Centeno da Rosa, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2, como parte dos requisitos para a obtenção do título de engenheiro bioquímico. Introduzindo então. A indústria de laticínios é a segunda área mais importante do setor alimentício, atrás apenas dos derivados de carne. Essas indústrias produzem resíduos líquidos que necessitam tratamento para atingirem os padrões exigidos legalmente. Esses efluentes líquidos eles possuem uma diversidade de componentes químicos em sua composição e precisam ser tratados para serem despejados em corpos d'água. Uma alternativa para o tratamento desses efluentes é através do cultivo de microalgas, que em diferença aos cultivos tradicionais, esse não forma lodo. O cultivo de microalgas associado ao tratamento de efluentes pode também mitigar compostos nitrogenados e fosforosos do efluente, gerando biomassa microalgal com valor nutricional e econômico, e também podendo diminuir os custos de produção desses micro-organismos. Os objetivos, então. O objetivo geral foi projetar uma planta piloto de produção de microalgas utilizando resíduos líquidos oriundos da indústria de laticínios como meio de cultivo. Os objetivos específicos foram reunir dados da literatura sobre parâmetros de reprodução celular de microalgas cultivadas com efluentes lácteos, reunir dados da literatura sobre caracterização de efluentes lácteos, elaborar os fluxogramas da planta, dimensionar os cultivos microalgais, determinar o fotobioreator e a quantidade desses para o bioprocesso, apresentar a disposição dos bioreatores e determinar os equipamentos necessários na planta. Desenvolvimento do trabalho. Foram desenvolvidos os fluxogramas da planta e o fluxograma geral é apresentado na figura 1, onde apresenta-se que o efluente lácteo sairá da indústria de laticínios para a LH Bioáguas, onde será produzido biomassa microalgal seca para venda e água de reuso que pode retornar para a indústria de laticínios. O fluxograma das etapas para a execução dos bioprocessos da planta está apresentado na figura 2. No trabalho escrito, cada etapa desse fluxograma está minuciosamente descrito. O fluxograma detalhado da área de processamento da planta está apresentado nessa imagem, onde consta também os equipamentos necessários, as tubulações e os pontos de amostragem. Área laboratorial da planta. O laboratório da LH Bioáguas será responsável pelas análises físico-químicas do efluente através das análises realizadas no ponto de amostragem 1, da água residuária do cultivo, através das análises realizadas no ponto de amostragem 2 e da biomassa seca, através das análises realizadas no ponto de amostragem 3. Aqui são apresentados a localização dos pontos de amostragem 1, 2 e 3. Justificando as análises, então. O pH do efluente deve ser verificado para ser corrigido caso não esteja na faixa de trabalho das microalgas, para que assim não haja inibição do processo de reprodução celular. Também deve ser verificado para acompanhar o desenvolvimento da fermentação, uma vez que o pH sofre elevações devido ao aumento de moléculas de CO2 dissolvidas no meio na forma de bicarbonato. O pH da água residuária de cultivo também deve ser determinado para caso seja necessário neutralizá-lo para sua utilização em SIP ou em irrigação. A DQO do efluente deve ser mensurada para definir o ponto zero de substrato e também deve ser avaliado durante o transcorrer dos cultivos para que seja verificada a metabolização dessas moléculas pelas células. A DQO deve ser novamente determinada na água residuária de cultivo para verificar se a água de reuso está livre de cargas orgânicas. As concentrações de nitrogênio e fósforo são importantes de serem definidas, uma vez que essas moléculas são primordiais para o desenvolvimento celular de microalgas, pois estão presentes em estruturas proteicas e de DNA. Essas análises devem ser descritas durante o desenvolvimento da fermentação fotossintética para informar quanto dos nutrientes foram consumidos. Os fito-hormônios são estruturas estimulantes de crescimento vegetal, podendo incrementar a concentração celular de microalgas. Dessa maneira, é interessante a análise da concentração dessas moléculas, para quando a biomassa microalgal seja destinada para utilização como biofertilizante. Da mesma maneira que é interessante fazer essa análise desses teores na água de reuso, para quando tenha-se a pretensão de que essa seja utilizada para irrigação,
devido à atividade estimulante nos corpos vegetais aos quais forem aplicados. Por fim, a determinação da concentração de proteínas, lipídios, carboidratos e cinza na biomassa seca será realizada ao final dos cultivos microalgais, para que sejam esclarecidas as características do lote aos compradores deste produto. Características físico-químicas do efluente lácteo bruto. A tabela 3 apresenta os dados que foram extraídos do trabalho desenvolvido por Pandey, Srivastava e Kumar em 2019, onde tem-se a maior atenção aos dados de DQO de 3.800 mg por litro, que mais tarde será melhor explicado a sua relação com esse trabalho. Parâmetros de crescimento microalgal em efluentes lácteos. Foi utilizado como base de estudo os resultados obtidos por Chokshi e colaboradores em 2016, que cultivaram as microalgas da espécie Acutodesmus dimorphos, que foi isolada de um córrego poluído por efluentes industriais, em efluente lácteo filtrado e sem diluição. Eles obtiveram um consumo total de DQO, fósforo e nitrogênio em 8 dias de cultivo. No entanto, no quarto dia foi obtida maior concentração de biomassa e um consumo quase total de DQO e de nitrogênio. Desse trabalho também foram coletados dados de concentração celular e consumo de DQO, que foi considerado como substrato, e aqui apresentados na tabela 4. As respostas de produtividade celular e de fator de conversão de substrato em células foram obtidas através de cálculos que estão mencionados no trabalho escrito, e através desses cálculos foram obtidas as respostas apresentadas aqui na tabela 5. Cultivos microalgais, os fotobioreatores. Foi escolhido então a utilização do bioreator Green Dune, comercializado pela empresa Blue Matter. Ele foi escolhido por ser adequado para o tratamento de águas residuais em função da sua forma prismática, que faz com que ele tenha um elevado volume útil com uma pequena área, e também em função dos baixos custos de instalação e operação. Esses bioreatores, apresentados na figura 4, são comercializados em blocos com 3 unidades. Sendo assim, será necessário o uso de 4 blocos, gerando ao total 12 bioreatores e também uma capacidade de tratamento de 5,76 metros cúbicos de efluente lácteo. Disposição dos bioreatores. A figura 5 apresenta as dimensões do bioreator Green Dune, as posições onde serão instaladas as conexões de tubulações na vista lateral esquerda e frontal, e também a disposição dos aspersores de ar para a agitação pneumática, apresentado na vista superior. A figura 6 apresenta a disposição dos bioreatores em blocos e também a distância entre cada bloco e a distância entre cada unidade. Microorganismo utilizado. Foi escolhido então que seria utilizado o microorganismo Acutodesmus dimorphos, que pertence à família Cenedesmaceae e possui morfologia e fisiologia semelhante aos membros do gênero Cenedesmus. A configuração dos cultivos. Eles serão conduzidos em bioreatores fechados, em modo outdoor, sem controle de temperatura, luminosidade e fotoperíodo. O inóculo. Antes de determinar a concentração de inóculo, é necessário determinar o tempo de cultivo. Com isso, foi utilizado o consumo base de 2.378 mg por litro de DQO em 4 dias, obtidos pelo estudo de Chokshi colaboradores em 2016. Sendo assim, foi feita a relação para obter a quantidade de dias necessário para que sejam consumidos 3.800 mg por litro, caracterizados por Pandey, Srivastava e Kumar em 2019, mencionados anteriormente, chegando assim à conclusão de que é necessário um tempo de cultivo de 6,39 dias. O tempo de cultivo foi arredondado para 8 dias, para assegurar que as respostas sejam obtidas conforme as dos autores, compensando as diferenças em parâmetros geográficos e de características de efluente. A concentração inicial dos cultivos será de 100 mg por litro, menor do que é utilizada nos experimentos desenvolvidos no Laboratório de Engenharia Bioquímica da FURG, onde utiliza-se a concentração de 200 mg por litro. Essa redução está justificada na tentativa de diminuir o custo e tempo com inóculos mais concentrados ou bioreatores maiores. Sendo assim, é necessário ter um estoque de inóculos suficiente para que o processo recomece a cada 8 dias. Os cultivos inóculos serão mantidos em meio BG11 e repicados a cada 10 dias para manter a viabilidade das células.
O cálculo de massa de células microalgais para iniciar os cultivos foi realizado abaixo, onde obteve-se que é necessário 576 gramas de células em solução. A preparação dos cultivos. Então, o efluente chegará à estação e passará por um filtro para retirar os particulados presentes neste, e posteriormente será direcionado aos bioreatores, que serão completados até metade do volume útil, e serão mantidos em agitação até o término da inoculação e do preenchimento total destes. O meio de cultivo do bioprocesso será 100% efluente, sem nenhuma diluição. As águas residuais de laticínios contêm uma variedade de minerais, que serão utilizados pelas células como micronutrientes necessários para o crescimento. Serão retirados 150 ml de amostra de cada bioreator para realizar as análises correspondentes ao ponto de amostragem 1, totalizando 1,8 litros. Neste ponto também será calculado o volume de inóculo necessário para iniciar a fermentação, com base na concentração prévia dos inóculos. Serão utilizadas as equações 1 e 2 para obter o volume de inóculo que deve ser agregado aos bioreatores. Posteriormente a essa adição, eles serão completados até o volume útil e será declarado o início da fermentação fotossintética. O desenvolvimento dos cultivos, então, terão duração de 8 dias, serão realizadas as análises correspondentes ao ponto de amostragem 1 nos dias 0, 4 e 8, para acompanhar a produção de biomassa e o consumo dos nutrientes do meio de cultivo. A análise de fito-hormônios, no entanto, será realizada apenas no início e no final da fermentação fotossintética. A recuperação dos cultivos, então, será realizada por meio de aplicação de coagulante antes da filtração, para aumentar a porcentagem de retenção da biomassa microalgal nas placas do filtro prensa. Foi descartada a possibilidade de utilizar sulfato de alumínio como coagulante, devido à possibilidade de que este contamine a biomassa microalgal seca. Então, será utilizada a concentração de 25 mg por litro de coagulante de amido de batata. Após a adição deste aos cultivos, eles serão agitados por 5 minutos e serão enviados ao filtro prensa. A biomassa retida nas placas será retirada e acondicionada em formas de alumínio e levadas à secagem em estufa a 60 graus Celsius até que seja alcançada a massa constante. A biomassa seca será acondicionada a menos 20 graus Celsius em freezer para posteriormente serem realizadas as análises correspondentes ao ponto 3 de amostragem. A água residuária de cultivo será destinada à cisterna agitada, onde será armazenada e posteriormente serão realizadas as análises correspondentes ao ponto 2 de amostragem. Equipamentos necessários para a área industrial. Será necessária, então, a utilização do filtro cônico para a remoção de particulados do efluente na entrada do bioreator, como o apresentado na figura 7, que é vendido pela Steel Mesh do Brasil. Também será utilizado os bioreatores Green Dune, qual conduzirá os processos fotossintéticos da planta de produção de microalgas com efluentes lácteos, apresentado na figura 4, vendido pela Blue Matter de Portugal. Também será utilizado o filtro prensa de placas, como mostrado na figura 8, que é vendido pela Bomax do Brasil. Será necessário também a utilização de estufa com circulação de ar forçada, como apresentado na figura 9, vendido pela Quimes do Brasil. Equipamentos necessários para o laboratório. Aqui apresento alguns equipamentos necessários. Esses não são todos. Eles estão discriminados no trabalho escrito conforme características e quantidade, mas algum deles seria balança analítica, BOD, espectrofotômetro, pH-metros, aeradores. Conclusão, então. Para obter resultados de consumo quase total de carga orgânica fosforosa e nitrogenada com os parâmetros considerados no desenvolvimento desse projeto, seria necessário cultivar as microalgas por aproximadamente 8 dias. Além disso, seria necessário o emprego de 12 bioreatores. A biomassa microalgal contém diversos componentes retirados do efluente, e quando seca pode ser vendida para que essas características sejam exploradas economicamente, com aplicação em biofertilizantes ou em biocombustíveis. A água residuária dos cultivos também tem potencial econômico, podendo ser utilizada para irrigação de áreas verdes ou em lavagens de áreas da própria planta, como, por exemplo, paredes e pisos ou áreas externas. Seria isso um pouco do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção e até mais!